Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de História. Antes de iniciar a aula, gostaria de chamar a atenção para a campanha Outubro Rosa. Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, pessoal, vamos divulgar essa ideia, ok? Bom, na aula passada, nós compreendemos como era organizada e controlada a exploração de ouro e diamante no Brasil do século XVIII. Hoje, iremos entender como a mineração dinamizou a integração entre as regiões, as diferentes regiões do Brasil. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 2 na página 147. Prontos? Bom, próximo a áreas da exploração de ouro, havia postos de fiscalização. Da quantidade de ouro retirada dos rios ou das minas, eram separados 20%, ou seja, 1/5 para a coroa portuguesa. Os diamantes, vale destacar, também eram encontrados junto às rochas, viu pessoal? Outro detalhe importante, os mineradores mais ricos e que possuíam muitos escravos, chegavam até a desviar ou diminuir a vazão dos rios para explorar mais os seus leitos, ok? Para receber da intendência o direito de explorar uma data, era necessário ter no mínimo 12 escravizados. E nas datas, lotes cuja exploração era permitida pela intendência, ficavam as lavras, que eram locais de maior proporção de exploração do ouro. Já em menor proporção, tínhamos a extração de ouro de aluvião nas margens dos rios. Era mais simples e não exigia muitos investimentos. As lavras exigiam maiores investimentos. Okay? Instrumentos para revolver as margens e escavar os barrancos, como a bateia, que separava o ouro da areia, eram utilizados por homens livres e escravizados na busca do ouro. Os escravizados eram vigiados por feitores, que eram contratados pelos mineradores. O ouro das rochas, pessoal, ele era extraído do interior dos morros, nas chamadas galerias. Bom, depois de escavar os morros, túneis subterrâneos eram construídos e escorados para não desabar. A exploração das galerias era a mais cara e rendia, obviamente, um maior lucro, pois encontrar veios de ouro entre as rochas rendia maior quantidade do metal precioso. O que são veios? São camadas internas da rocha, que podiam ser exploradas. Ok? Então, esse é um panorama geral da exploração do ouro e dos diamantes na região de Minas Gerais. Ouro para Portugal, o rigor da metrópole. Como já estudamos, quando a região das Minas se consolidou como uma grande produtora de ouro e diamantes, a coroa tomou providências para controlar a exploração e lucrar com os tributos, com os impostos. O principal imposto era o quinto, que era 20% de tudo que era encontrado. Mas havia também a captação. Era um tributo cobrado sobre cada escravizado com mais de 12 anos. Também tinha o dízimo, um imposto equivalente a 10% cobrado sobre tudo o que era produzido na região, como alimentos, artesanatos, entre outros. Na região do Tijuco, onde hoje fica a cidade de Diamantina, de onde se extraíam muitos diamantes, o controle era ainda maior. A região foi praticamente cercada e a entrada e saída de pessoas era controlada pelas autoridades para evitar que pessoas escondessem diamantes e não recolhessem os impostos.
certo? Vale destacar que no ano de 1702, as autoridades da coroa determinaram que todo o ouro e todos os diamantes encontrados no Brasil só poderiam ser exportados pelo Porto de Paraty, no Rio de Janeiro. Essa era uma tentativa de aumentar a vigilância, né, em cima desse metal, reduzindo o transporte a uma única rota. Então o contrabando seria mais dificultado. Como os mineradores consideravam os impostos muito altos, havia sempre muito contrabando, né, e a sonegação dos impostos. Então, mesmo com todas essas tentativas da coroa portuguesa, ainda houve muito contrabando e sonegação dos impostos. Dessa forma, pessoal, portos alternativos ao de Paraty eram utilizados para a venda de ouro e diamantes, sem passar pelas autoridades portuguesas. Em 1717, outro ano importante, né, para destacarmos, para diminuir as perdas e aumentar o controle da saída do ouro, a coroa proibiu a circulação de ouro em pó e decretou que todo metal encontrado fosse fundido em barras, que seria feito nas casas de fundição. Tá? Nessas casas, os mineradores entregavam o ouro que extraíam e recebiam 80% de volta, já fundido em forma de barras, com o selo de Portugal. Então, era proibido, né, qualquer forma de ouro que não fosse as barras, né, moldadas pela casa de fundição. Qual que era a grande estratégia de Portugal? Que como era obrigatório, se fosse pego de qualquer outra maneira, seria considerado ilegal e poderia resultar numa prisão, numa extradição. Então, as pessoas tinham que levar a casa de fundição e lá já era retirada a parte da coroa portuguesa. Já era devolvido apenas 80% para os donos do ouro, que era então já com o selo de Portugal. Se alguém portasse ouro que não estivesse fundido e com esse selo, essa pessoa seria punida, certo? Bom, na primeira imagem nós temos um escravizado que é revistado na região do Tijuco. Então nessa primeira imagem nós podemos ver essa cena, um escravizado sendo revistado, certo? É um desenho de Carlos Julião, século XVIII, ok? Pessoal, para contrabandear ouro e diamantes, as imagens de santos de madeira eram esculpidas, certo? Os metais eram guardados no espaço escavado no interior das imagens. Por isso, a prática deu nome à expressão santo do pau oco, a qual indica que algo pode não ser o que parece. Percebam nessa imagem que eu trago para vocês aí. Então, algumas pessoas utilizavam a imagem dos santos para contrabandear ouro, ou diamantes. Bom, a população aceitava tranquilamente essa situação? Não, tá? Os mineradores protestaram contra as casas de fundição. Em 1720, liderados por Filipe dos Santos, eles tomaram o controle de Vila Rica e exigiram que o decreto da fundição, da casa de fundição, fosse cancelado. As autoridades portuguesas reagiram com violência a essa revolta. E Filipe dos Santos foi preso, enforcado e teve seu corpo esquartejado. Essa violência foi uma amostra de que a coroa portuguesa não abriria mão do controle e dos ganhos sobre o ouro na região. Então eles entendiam que esse tipo de punição serviria como um exemplo para que ninguém mais se colocasse contra ou a reclamar da coroa portuguesa. Mais para frente veremos que não foi bem assim.
não deu muito certo essa punição violenta, ok? Observem essa imagem, né? Tem a frente e o verso de uma das barras de ouro desse período, né? Esse ouro que era, essas barras de ouro que eram fundidas na casa de fundição. Os símbolos da coroa portuguesa, eles eram registrados nas barras, né, para diferenciá-las do ouro ilegal, ok? Então, essa era uma das estratégias, uma das formas que a coroa portuguesa encontrou para controlar a circulação de ouro no território brasileiro e que não ocorresse mais, né, o contrabando, a sonegação de impostos. Mas sempre havia um jeitinho, né, como nós vimos no caso do Santo do Paoco. Na página 149, vocês vão encontrar o título Todos os caminhos levam a Minas. Vocês já viram que diversas cidades se formaram em torno das áreas de mineração. A alta concentração populacional nessas regiões criou uma grande demanda por alimentos, roupas, instrumentos de trabalho, utensílios domésticos, móveis, animais usados como meio de transporte, né? À medida que as cidades cresciam, eram criados fluxos de abastecimento e também de distribuição desses produtos nas cidades, né? Então, aumenta a população, aumenta a necessidade, aumenta também a necessidade de abastecimento, né? As cidades mineiras se tornaram destino da produção de muitos produtos vindos de diversas regiões do país. No século XVIII, a região se tornou a mais dinâmica e mais lucrativa do Brasil. Por isso, a coroa portuguesa deslocou a capital da colônia de Salvador, na Bahia, para o Rio de Janeiro, por ser a região mais próxima das Minas Gerais, né? Pelo porto da cidade do Rio de Janeiro, embarcava a maior parte do ouro das minas, e por ele chegavam também as mercadorias europeias que eram enviadas para a região. Vamos analisar juntos o mapa aqui ao lado. Pessoal, de São Paulo, né, vinham o milho, o feijão e a marmelada. Tá? Acompanhem, percebam aqui na legenda, né? A linha em vermelho, né, são as rotas de abastecimento das minas. Então, é de onde saem os produtos até a região de Minas Gerais, ok? Então, de São Paulo, que tipo de produto vinha? Milho, feijão e marmelada. Da região sul, pessoal, né, vinham as mulas de transporte, o couro e o charque, né, que é a carne seca e salgada. Vamos aqui para a parte de cima. Dos engenhos do Nordeste, vinham açúcar, rapadura, aguardente, tá? Da Bahia e das margens do Rio São Francisco vinham sal, fumo, couro, farinha e também carne seca, ok? Do Rio de Janeiro vinham produtos importados de Portugal, como tecidos, né, azeite, vinho, peixes secos, objetos finos, pólvora, ok? Percebam então que em amarelo, né, no mapa, temos as áreas de mineração, né? Região de Mato Grosso, Goiás e a região de Minas Gerais, ok? Então, nesse momento, a gente vai ter uma conexão entre regiões que antes não existia, certo? Chegamos ao fim de mais uma aula. Pessoal, na aula de hoje, vocês compreenderam como a atividade mineradora dinamizou a integração entre diversas regiões do Brasil, coisa que não existia no período, né, da cana-de-açúcar. Assunto este que continuaremos na nossa próxima aula, ok? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula. Reforçando, pessoal,
campanha Outubro Rosa. Divulguem essa ideia, ok? Um abraço, até semana que vem.